Fala, meus jovens, vocês estão bom? E no vídeo de hoje aí, vou fazer uma ilustração de como funciona o processo de polimento. No vídeo passado, eu expliquei sobre como funciona, né, a funilaria e os processos de pintura, e agora a etapa de polimento, que é a última etapa aí de um processo de pintura. Como vocês sabem, né, a Saveiro está no processo de funilaria e pintura, então eu vou explicar tudo como funciona, para quem gosta de saber aí e tal. Para quem é do ramo automotivo também nunca viu algo do tipo assim. Esse vídeo é inspirado no vídeo do Cal, é um excelente profissional, um youtuber aí, um exemplo de vida. Ele dá cursos e tal e afins, então quem quiser acompanhar ele, pintura automotiva passo a passo. Então vamos lá, vou fazer uma analogia aqui sobre o processo de polimento, então vou explicar o passo a passo. Imaginem que essa areia aqui é o verniz, somente o verniz. Então se a gente acaba tirando o verniz, a gente chega na pintura poliéster aqui. Então o carro aqui é azul, no caso. A areia é somente o verniz e o carro aqui é azul, ok? Então vamos lá. Então imaginem que a areia aqui é somente o verniz. Ele foi aplicado no carro lá, bonitinho, e ele está fazendo a função dele, que é proteger a pintura e dar brilho e tal. Polimento nada mais é do que um nivelamento de pintura. E quando tem um risco, né, que você tira o risco, você faz o nivelamento dessa camada de verniz, e é por isso que o risco acaba sumindo. Então existe N tipo de risco, de N fundura. Então, para começar, vamos ilustrar mais ou menos aqui. Então vamos lá. Quando se tem um risco no carro, a gente tem um risco sobre o verniz, como isso aqui, a gente tem um risco, a gente vai, usa a massa de polir ou o composto polidor. Essas coisas eu vou explicar tudo como funciona e a gramatura. E aí a gente vem com a boina de corte, com a massa ou composto, e vai passando, e ela vai meio que preenchendo esses riscos. Quando é um risco muito superficial aqui, não é que ela come todo esse material, é meio que ela acaba fazendo um derretimento pequeno. Isso aqui é muito fininho, gente. Então ele meio que vai nivelando a superfície aqui, e vocês acabam que não vê mais o risco, que ele acabou meio que nivelou um risco muito superficial. Aí quando a gente tem um risco mais fundo, aí o que a gente precisa fazer? O nivelamento, porque não vai ter como a boina, né, com o composto abrasivo fazer o nivelamento disso aqui. Então, a gente faz aquele pequeno lixamento, né, lixinha fina aí, de 1.200 para cá, ou seja, 1.500, 2.000, 2.500, enfim. Vai fazendo o refino e aí vai nivelando um pouco com a lixa até o risquinho ficar mais superficial assim. Aí a boina, com o processo de polimento, é capaz de fazer esse nivelamento aqui e, e sanar assim o risco que tem no veículo. E quando é um risco muito fundo mesmo, muito fundo, que aí chegou na tinta ali. Aí no caso, né, aqui a gente acabou com a camada de verniz, não tem proteção alguma. Se a gente for fazer um polimento aqui, vai acabar sumindo a tinta e aí não tem mais jeito. E riscos fundos mesmo, veio um negoção lá e fez um riscão muito fundo aqui, ó. Bom, então agora não temos mais a tinta aqui, né? O risco foi tão fundo que tirou a tinta do carro, aqui no caso é um carro azul. Então agora não tem jeito, precisa fazer o processo de pintura e aí fazer o envernizamento em cima, né? Claro que o verniz é isso daqui para a gente conseguir ter o azul de novo. Então agora que vocês já sabem todos os tipos de risco que existem aí, os risquinhos superficiais, somente no verniz, o risquinho um pouco mais fundo aí, que precisa de um lixamento para dar aquele nivelamento e aí sim fazer o processo de polimento, e riscos tão fundos a ponto de arrancar a tinta do carro e aí não ser possível fazer um reparo com o polimento, e sim precisa fazer um processo de micropintura no mínimo para conseguir voltar a cor do carro, porque o verniz não tem cor, o verniz é incolor, ele só faz o processo de cobertura e proteção
da área. Então aqui no caso precisaria de uma repintura, aqui precisaria de um lixamento, com uma lixinha muito fina aí, de 1200 acima, e aqui somente um composto massa de polir ou um composto polidor já resolveria fazendo o polimento. Aqui precisaria dar um lixamento para fazer uma nivelação inicial, e aí sim o composto de polir com a boina vai fazer o processo e vai resolver, e aqui precisaria pintar e invernizar para se resolver esse defeito de pintura aqui. Então essas são todas as situações que podem acontecer com a pintura do veículo aí. E a outra coisa que pode acontecer com o verniz é aquela famosa casca de laranja, né? A menos que seja uma sujeira ali. Vamos aqui, temos uma sujeira aqui. Então a gente pode vir com técnica, né? Existem várias ferramentas aí para se remover. A gente pode tirar a sujeira, raspar com uma gilete e tal. Enfim, existem técnicas aí para isso. E aí a sujeira acaba saindo e faz o processo de polimento. Existem outra opção que seria a casca de laranja. Imagine que o nosso verniz aqui tá todo zoadinho, tá toda aquela casca de laranja, aquele craquelado. E aí, para se corrigir isso, se lembrem, a gente tem que fazer o lixamento, né, que é o nivelamento inicial da superfície do verniz. Então a gente vai nivelando ele inicialmente com a lixa. A gente vai refinando, né? Começa ali com uma 1200, passa por uma 1500, uma 2000, uma 2500, a ponto de o composto polidor que você vai usar e a boina, a agressividade de boina que você tem, vai suprir esses riscos. E aí vem com a boina e faz o polimento e o verniz fica niveladinho e está resolvido aí também. Então agora essas são todas as possibilidades de um verniz e de risco. Então eu vou explicar agora como funciona os compostos polidor e a agressividade que a gente pode aplicar sobre um verniz. Então, meus jovens, agora eu vou explicar todos os produtos e componentes aí para se fazer o polimento. É claro que existem N marcas de N qualidades e tecnologia hoje no mercado, vários tipos de boina, de corte, de lã, de refino, e eu não vou entrar muito nesse mérito, é somente explicar realmente como funciona todas as etapas, não a tecnologia embasada em tudo, porque a infinidade hoje é gigantesca. Então vamos lá. O que são isso aqui? Isso aqui são papéis, evidentemente, mas ele está simulando a gramatura de cada componente aqui, que vocês já vão entender mais a fundo. Então, para começar, o primeiro e mais comum de todos os componentes de polimento é a massa de polir. E só para vocês entenderem, esse papel aí, ele está simulando, né, a massa de polir aqui. Quando você pega, ela tem uma espécie de uma areinha, né, que seria esses papéis aqui. Então, para vocês entenderem, essa daqui é a que tem maior areinha aí, ou seja, a gramatura dela é maior, por isso que ela agride muito mais o verniz. Aqui nós temos um composto polidor de corte, e a areinha que tem aqui dentro ela é um pouquinho menor considerando a massa de polir. Aqui a gente já tem um refino e a areinha também é um pouquinho menor, e aqui a gente tem um componente 4 em 1 com tecnologia que depois eu já vou explicar. Ele é um pouquinho menor também, e a gente tem uma finese aqui que é um produto finalizador bem menorzinho ali. Então vamos lá. A primeira etapa aí do polimento chama etapa de corte, e nada mais que ela faz aquela primeira limpada no verniz ali, removendo os riscos de lixa. Primeiro a gente lixa, né? Então a boina de lã ali, junto com a massa de polir ou composto polidor de corte, serve para remover as marcas de lixa. E aí a boina vai deixar marcas também. Ela é muito agressiva, porque ela tem umas areinhas maior aí. E são aquelas marcas de holograma e aqueles riscos iniciais. E por isso precisa ser utilizado um outro produto com uma outra boina para se fazer o processo de remoção dos riscos deixado pela boina de lã, com o produto mais agressivo, que a gente chama isso de refino. E depois o refino ainda vai deixar pequenos riscos, e esses riscos serão removidos na última finalização aí, que é chamado de finalização, né?
ou lustro, que aí é uma boina muito menos agressiva, com composto muito menos agressivo para deixar a pintura totalmente livre de riscos aí. Bom, e além das boinas aqui e tal, existem as máquinas, né, que vai ser utilizado com as boinas aí. Antigamente só existia aquela famosa orbital, né, que é a comum, ela só faz esse giro. Hoje em dia a gente já tem as rota orbital, que além de girar assim, ela também faz este movimento, o que agiliza no processo aí. Por isso que hoje em dia tem muita tecnologia. A tecnologia vem para facilitar, né, adiantar todo esse processo aí. A gente tem tecnologia tanto em máquinas como em boinas e como em produtos também. E se a gente somar tudo isso, a gente tem uma agilidade, uma rapidez no processo de polimento muito grande hoje, o que antigamente não tinha. Isso não significa que antigamente não conseguia fazer um processo de polimento tão bom quanto hoje. A diferença é que leva muito mais tempo para se chegar nesse resultado. E é aí que entra a tecnologia. Então, se a gente somar a tecnologia de máquina, de boina e de produtos, a gente chega num resultado de polimento ótimo em um pequeno espaço de tempo, coisa que não dá para se fazer em tão pouco espaço de tempo se a gente só utilizar uma orbital com uma lã, uma massa de polir e um refino ali. Vai demorar um certo tempo para se conseguir refinar todas as camadas e dar um lustro aí. Então é para isso que serve a tecnologia e para isso que ela veio aí. Então, agora que a gente já sabe os produtos que se utilizam, as etapas que se utilizam, existe um pouco de técnica aí para se fazer o polimento, já que as etapas são essas, mas elas podem ser encurtadas, né, evitadas aí, já que o processo inicial é o de corte com a boina de lã, o de refino, às vezes na boina de lã, às vezes já na boina de refino, e a finésia aí ou o lustro na boina finalizadora. Mas as técnicas servem para encurtar esse tipo de espaço aí. Quando a gente tem uma repintura, um verniz muito novo ali, casca de laranja e tal, obrigatoriamente vai ter que utilizar a boina mais agressiva, na máquina mais agressiva, com o composto mais agressivo que a gente tem para reduzir essa etapa. A peça tá lixada ali e tal, né? E aí vai vir com a boina fazendo esse nivelamento, então a gente precisa agredir muito, senão vai demorar muito tempo até a gente conseguir chegar numa finalização ali. Só que no caso de um polimento técnico, o carro tá ok e tal, só tem pequenos riscos ali. Se lembra quando eu estava naquele exemplo, a gente só tem pequenos risquinhos ali. Eu preciso fazer etapa de corte lá tal? Não, não é necessário. Hoje a gente já tem a tecnologia, né, de um produto intermediário. Se lembre que esse é o 20, a gente tem o 30 aqui, que é um composto um pouco menor ainda. A gente pode entrar aqui com refino já, direto no 20, com a boina e tal, e vai conseguir remover aquele risquinho bem superficial, e aí a gente dá a etapa final com os produtos de menor gramatura aqui. Ah, mas no meio daí tal tem um risco que é mais fundo, aí eu necessito de uma etapa de corte aqui. Ah, não tem risco alguns, eu só quero dar um lustro mesmo. A gente já entra com o processo finalizador. Para isso que a gente tem uma gama de produtos para todos os tipos de pintura aí. Não é que o polimento necessariamente precisa lixar toda vez, precisa cortar toda vez e ir refinando. Esse é só o processo básico, né, o macro aí, para se ter uma noção. E é por isso que existem vários produtos para o profissional que está fazendo olhar como é que está ali. Ah, tem só risquinho superficial. Então vou conseguir remover só no refino. Ah, tem muito risco, eu vou precisar utilizar uma boina. Os riscos estão muito fundo, eu vou precisar lixar e utilizar essa etapa. Então, eu acredito que deu para entender mais ou menos aí. Quando a gente tem um verniz muito ruim, a gente precisa da etapa de lixa, aí a gente precisa agredir mais, depois a gente tem que fazer o refino, e aí o lustro é a última etapa para deixar tudo brilhando e sem riscos ali. Aí existem os produtos 4 em 1, como esse daqui, existem outros aí no mercado também. Então esse daqui, ele é um produto que ele consegue cortar, refinar e fazer o lustro ainda tudo em um. Mas eu vou utilizar ele aqui, eu vou utilizar ele aqui, é isto que vai fazer esse produto funcionar. Se você utilizar ele somente nesta boina, ele não vai conseguir fazer a etapa de corte, porque ele necessita
de uma agressividade maior. O composto aqui, se você utilizar nesta boina, ele vai cortar muito mais. Mas você pode utilizar esse mesmo produto, que se lembre, ele tem tecnologia e uma gramatura muito fina, ele não vai agredir jamais como uma massa de polir, até mesmo nesta boina. Então eu vou utilizar aqui e eu posso fazer o refino e eu viro ela aqui e utilizo aqui e eu posso fazer o lustro final também tudo com um produto só. Existem outros produtos aí que também fazem esse tipo de procedimento e o profissional aí ele determina se somente com esse produto é possível fazer todas essas etapas. É claro, você precisa de uma agressividade gigante, você não vai conseguir utilizar esse produto, sendo que você precisa utilizar um composto agressivo assim como esse. Então, por isso que existe uma gama de produtos para você conseguir escolher o certo aí para se fazer a aplicação e deixar o polimento o melhor possível. E assim como não adianta eu utilizar uma finese numa boina agressiva aqui, que ele não vai conseguir cortar nada, porque os grãozinhos dele são muito pequenos. Então, se eu utilizei de começo, na etapa de corte aqui, essa massa de polir, então eu fiz o polimento, botei lá, fiz o polimento, e tá acabando lá, já poli tudo. Se lembrem que esses grãos aqui, ele ainda está lá, a menos que você lave lá, que você limpe muito bem, ele ainda está lá. Então, se ele ainda está lá, claro, ele não está mais assim, porque como você usou aqui, ele já se quebrou e ele vai perdendo as pontinhas dele e tal. E no momento que você utilizou, ele já está assim. Então, se ele já está assim, imagine que ele já está o mesmo que um refino aqui. Ou seja, eu posso utilizar uma boina que eu utilizaria para este produto aqui em cima, somente com aquela rapinha que ficou ali em cima, e eu vou conseguir fazer um pequeno refino já aproveitando os grãos de uma massa de polir ou de um composto polidor, porque assim como qualquer um desse daqui que ele faz uma etapa, os grãos se quebram. Eu vou utilizar esse aqui e esse grão aqui vai se quebrar também. Ele vai se quebrar e é por isso que vai ficando melhor a etapa do polimento, porque esse grão também vai se quebrar tudo. E aí vocês imaginem que esse grão aqui, quando se quebra, acaba não sobrando quase nada aqui. Por isso que fica bem lisinha a pintura. Então se lembra que eu falei no agilizamento do processo aqui, mas quanto mais rápido, mais dinheiro o profissional de polimento aí ganha. Então assim, quando ele já está utilizando um componente de corte, ele sabe que a granulatura começa a se quebrar. E aí ele simplesmente já consegue agilizar esse processo naquela rapinha que ficou ele já vem com uma boina de refino e ele acaba utilizando ela ali. E aí simplesmente ele já acaba meio que pulando uma etapa de refino e ele já pode vir com uma agressividade muito mais fininha ali fazendo o lustro. E é aí que o profissional consegue ganhar tempo, já que ele conhece todas as etapas, todos os componentes que ele tem, todas as agressividades que os produtos dele conseguem imprimir sobre aquele verniz ali. É assim que se agiliza um processo de polimento aí. Só lembrando, né, que o final que a gente espera é que não tenha risco algum. Para isso que se serve o processo de polimento. Bom, agora que eu acredito que eu tenho explicado tudo sobre a parte do polimento, como funcionam as etapas, os produtos, os materiais, uma pequena técnica aí. Existem a finalização mesmo em si, que geralmente alguns produtos aí não deixam uma camada de finalização. E aí para isso que existe a cera de proteção, como eu disse, existem N's aí também. Então você vai aplicar, né, a cera depois que fez todo o processo de polimento, tá lisinho lá tal, aplicar a cera para fazer uma camada de proteção em cima do verniz. Imagine que é uma micro camada ali, vai evitar raios ultravioleta para queimar a pintura, vai fazer uma repelência contra a água também, não vai pegar tanta sujeira, tanto pó e afins. Para isso que funciona a cera aí, depois de fazer o processo de polimento. Também existe a vitrificação e outros produtos aí que eu também não vou entrar neste mérito,
mas todos os outros produtos depois do polimento servem para fazer uma camada em cima do verniz que já protege, e esta camada vai proteger o verniz ainda e fazer uma durabilidade muito maior para a etapa de polimento aí, fazendo com que a pintura dure muito mais tempo com o carro polido. Beleza, meus jovens? Espero que tenha dado para entender como funciona o processo de polimento. Já se inscreva no canal e ative as notificações para ficar sempre por dentro das novas dicas e dos novos tutoriais. E é isso, galera. Valeu! Até a próxima! Bom, como eu esqueci algumas coisas importantes, voltei aqui para explicar. Então, quem ficou até o final aí vai ver um vídeo mais completo. Vamos começar. A primeira coisa sobre o polimento é que você precisa saber a camada que tem de verniz ali. Para isso existe uma ferramenta, não tem ela aqui no momento. Ela mede os microns, é tipo um ímã que você coloca e aí você vai saber o tanto de verniz que tem, ou seja, o tanto de camada que tem de verniz ali, para que você consiga fazer o nivelamento sem que você fure o verniz. Tem um nome que chama queimação. Você queima o verniz e chega até a tinta. Então é para isso que serve essa ferramenta. E essa medida é muito importante aí para quem faz um polimento no carro todo, que às vezes pode ter uma peça que desgastou mais, já foi polida, e aí você vai fazer o polimento e acaba queimando o verniz e chega na tinta do carro. A segunda coisa importante é saber qual tipo de verniz que você está lidando ali. A gente tem basicamente os três tipos, né? O mole, o médio e o duro, que aqui no caso esse aqui seria o duro, um alto sólido de alta qualidade aí, ele é bem duro e resistente. E a gente tem os vernizes asiáticos, né, que a gente chama, linha Honda e Toyota tal, que é um verniz bem mais mole, com pequena agressividade, a gente consegue comer muito ele, coisa que num verniz assim é muito mais difícil, tem que lixar muito mais e cortar muito mais para se conseguir remover riscos, porque num verniz asiático ali é muito mais fácil, e se bobear você acaba queimando ele, furando esse verniz. Então essa é outra coisa muito importante, saber qual verniz que você está lidando ali. Outra coisa é saber que não é só o verniz que faz o polimento. Se lembrem do Fusca lá, do azul Danúbio, tinta em PU. Tinta em PU também se pode fazer o polimento. E aí, no caso, né, não tem o verniz. Tudo que você vai comendo é a própria tinta. Ou seja, você tem que ter uma camada de tinta boa, porque tudo que você vai comendo ali vai alisando, é menos tinta que você vai tendo na superfície. E se você for comendo muita tinta, você pode chegar até no fundo. Se lembrem daquele vídeo, as etapas da pintura lá. Então, no caso do PU, tem que ter um pouco mais de cuidado. Às vezes massa de polir pode dar uma manchada na tinta aí. Então, existem técnicas para se fazer o polimento no PU, mas também é totalmente possível polir PU. Só se lembrem que a boina que for utilizada aí vai ficar da cor da tinta aí, porque você está comendo a tinta em si, que não é um verniz incolor. Então, agora sim, o vídeo um pouco mais completo aí, sabendo o tipo de material que você vai polir, um verniz mais mole, mais duro. Vocês já sabem qual produto vai utilizar aí e dificilmente vai ter algum problema de queimar. Então, espero que tenha ficado mais claro aí. E é isso aí, meus jovens. Valeu, até a próxima.